No ar, Cadu. Tá. Tá bom? Vou confirmar aqui. Estamos no ar. Tudo bem, Cadu? Tudo ótimo, Alho. Boa noite, antes de tudo. Boa noite. Bom, uma alegria muito grande tê-lo aqui. Acho que a gente pode, inicialmente, só dar uns minutinhos para que a gente possa aguardar o pessoal chegar, né? Chegar, né? Tem uma Maravilha. galera que falou que participaria e a Maravilha. gente pode começar daí. E eu Tá. já queria, nesse meio tempo, ir te agradecendo, né, aqui pessoalmente, porque eu acho que essa live de hoje é a continuação de um trabalho, de um encontro que a gente fez aí em Bertioga. Sim. Você lembra disso? Sim. Eu tava pensando, você lembra quanto tempo, Alho? Putz, cara, 3 anos? 3 4? anos, bem 3 anos, Tá. porque Eu tava pensando nisso hoje. eu não lembro que dia, nem quero que foi, mas Não. faz tempo, foi na Casa de Cultura, Foi não é? exatamente isso. E Nós aí fizemos teve uma roda de homens, né, para discutir isso, machismo, patriarcado e machismo, né? exatamente. É que foi uma experiência muito rica, né? Uma experiência É, muito rica. Mas, bom, antes de tudo, eu quero dizer que é uma honra poder estar aqui com você hoje. E eu que agradeço, né, pelo convite. Eu acho que é um tema que, como você bem colocou, nós dois já batemos bola aí há tempos, né? Eu acho que e é muito importante, eu acho, Hélio, que essas reflexões sobre patriarcado e machismo também partam de homens, né? Não fiquem só na esfera feminina ou feminista, né? Porque a gente sabe, né, principalmente aqueles que têm uma dificuldade maior em romper, né, com essa estrutura machista, eles ouvem muito mais aquilo que é dito por homens, infelizmente, né? Então, eu acho que é muito importante esse bate-bola e que, claro, não fique restrito, né, a um encontro virtual, mas nos nossos clubes do Bolinha, né, e assim por diante. exato. Isso que você falou, até hoje a gente teve uma pequena conversa aí nas linhas do tempo do Facebook, nas publicações, porque nós fomos perguntados se nesse programa não deveria ter uma mulher aqui. Isso. E na programação desses encontros, eu queria só apresentar, então, o encontro para poder dar uma noção melhor do que é isso, né? Nós estamos hoje aqui, é uma segunda-feira, eu tenho feito aqui na cidade de Piracicaba os encontros de segunda, que são encontros presenciais antes da pandemia. Durante esse período da pandemia, esses encontros foram levados à virtualidade, então eu estou fazendo lives, faço lives até agora, eu fiz sozinho e o Cadu é o meu primeiro convidado. Com isso, com essa necessidade de irmos à distância, surgiu, né, por esse revés de termos que deixar o presencial, surgiu a grande possibilidade de podermos trocar com pessoas distantes. Então, a mesma pandemia que nos afasta nos possibilita o encontro, mesmo que virtual, neste momento. E aí, os encontros de segunda acontecem toda segunda-feira à noite. Quando a gente voltar a uma situação de nova normalidade, eu espero que continuemos com os encontros presenciais e agora agregados virtuais, talvez até a transmissão ao vivo dos encontros. Vai. E isso é já um plano
essa live é um plano antigo meu e do Cadu, da gente poder fazer um trabalho juntos, né? O Cadu tem desenvolvido aí um trabalho muito interessante também nas reflexões a respeito do machismo, e como eu sempre falo para ele, ele participa do observatório junto com a gente, né? É um membro fundador do Observatório do Machismo, e essa questão de homens discutirem o machismo é fundamental que homens discutam o machismo. Nós não estamos ocupando lugar de fala de ninguém, porque nós temos que ter a fala, porque a nossa fala, enquanto dois homens adultos, brancos, supostamente heterossexuais, ela é a fala do opressor. Ela é a fala marcada pelo estereótipo do opressor, e é necessário que nós nos coloquemos contra o sistema de opressão, para, num primeiro momento, nós nos libertarmos, assim, pelo menos cognitivamente, ficarmos atentos a esse movimento, para daí a gente poder ajudar as pessoas. Então, a participação de homens nessa discussão, ela é fundamental. Assim como tanto o Cadu quanto eu também nos autorizamos a discutir e ferrenhamente o racismo. E somos brancos. Por quê? Porque somos privilegiados, porque estamos do lado da opressão e que não queremos isso. Nós queremos que a sociedade seja justa, que a sociedade seja equânime, que a sociedade seja igualitária e que o respeito que eu e o Cadu temos quando andamos na rua, nós queremos que ele seja estendido às mulheres e a todas as pessoas que não detêm esse privilégio. Né, Cadu? Acho que é importante a gente abrir dizendo isso. Não, exatamente isso, Elio. Bom, antes de tudo, né, eu costumo dizer muitas vezes, mas você vai tocar no tema machismo? Eu falei, sim, como praticante, eu acho que eu posso. Né? Porque é um processo, né, de desestruturação mesmo, né, que a gente passa a partir do momento que a gente começa a se identificar como machista, né, como ter sido estruturado machista. Então, é um processo de desconstrução, né, que é a palavra que mais se usa aí. Uhum. É um processo doloroso, né, e que ele tem que ser estendido a outros homens, né, porque, na verdade, quem coloca em prática o machismo somos nós, né. Exato. Existe o outro lado, é o lado oprimido, né. Mas como nós colocamos o machismo em prática, eu acho que é essencial, é fundamental, é imprescindível que nós escutamos isso. E claro, né, sempre na busca da construção de uma sociedade igualitária, equânime, né, justa, né, onde as opressões não existam mais, né, assim como os privilégios. Né? Se há privilégio, há opressão. Exato. O privilégio, ele é sempre relacional, né? Ele tem uma preposição aí que acho que ajuda a gente a entender, que é privilegiado em relação a. Sim, exatamente. Eu tenho o privilégio. Então, talvez uma das coisas que a gente vai discutir aqui, porque o tema dessa live hoje, a gente foi arrumando o nome dele, ele ficou bem grande, né? Cidade dos Homens. E aí a temática é os signos do patriarcado na cidade e a violência contra o feminino no espaço público. Que é, por exemplo, a questão de a mulher não tem o direito ao usufruto da cidade à noite. Exatamente. Nós temos. Nós temos medo de assalto. Vão roubar meu celular, vão me bater, mas eu não tenho medo da violência sexual. Exatamente. Eu acho que você tocou aí num ponto fundamental, que eu sei que, inclusive, muitos homens se ofendem, né, com algumas falas, como, por exemplo, todo homem é um estuprador em potencial, né?
Claro que nós, individualmente, intimamente, sabemos, olha, somos incapazes de cometer um ato como esse. A grande maioria dos homens, por sorte, né, é incapaz de cometer um ato como esse. Mas há um percentual que comete, a gente sabe que comete. Então, eu tenho sempre como uma referência, né, eu crio uma imagem de eu caminhando numa rua escura, deserta, né, e de repente vem na direção oposta a que eu estou indo, né, vem vindo uma outra pessoa. Quando eu, homem, reconheço que aquela pessoa é uma mulher, eu me tranquilizo. Né? Uhum. Exatamente porque eu corro o risco de um assalto, mais difícil uma mulher me assaltar. No entanto, né, quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, né, eu tento imaginar o desespero dessa mulher quando reconhece em mim um homem. Então, quando ela percebe que quem vem do outro lado é um homem. Ou seja, nós oprimimos mesmo sem intenção. Né? Sim. E para ela, né, que não me conhece, naquela rua escura eu sou um estuprador em potencial. Né? Se a gente pegar, aí nós temos uma estatística, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que aponta 130 estupros todos os dias no país. É uma coisa absurda. Né? É uma coisa absurda. Sim. Então, quando se fala em cultura do estupro, que todo homem é um estuprador em potencial, nesse sentido específico a razão para se afirmar isso. E é mesmo um fato, porque eu vou tocar aqui no assunto que eu não te pedi permissão a respeito, mas Imagina. Acho que não tem problema nenhum. Eu me lembro de uma história sua, você caminhando na praia com a Karen. Isso. E aí tinha duas meninas que tinham bebido e estavam praticamente seminuas dormindo na praia logo de manhãzinha. Isso. E aí a frase que veio na sua cabeça foi: mas elas estão pedindo para serem estupradas. Isso. Aí, em você que está nesse período, nesse momento de reflexão, veio a recriminação do seu próprio pensamento. Sim, que é um pensamento machista, né? Mas é realista. Exato, elas correm perigo ali. Porque na cabeça de muitos homens, aquilo nada mais é do que um pedido. Exatamente. Aquilo os autoriza, e eu quero botar muito claramente, erroneamente. Claro. Erroneamente, a praticar o quê? A praticar a violência do uso do corpo de outrem para obter o próprio gozo, o próprio prazer. Então há uma questão aí que é muito. A gente fala do machismo como um fenômeno social, mas ele é um fenômeno profundamente subjetivo. Exatamente. Ele está ligado profundamente à nossa subjetividade. E aí esse é o barato de ir se desconstruindo. Que eu pensei, né? E o tema que a gente vai tratar hoje, que são esses signos urbanos públicos, né, de espaços públicos, contribuem para a construção dessa subjetividade. Exato. Contribuem fortemente para a construção dessa subjetividade. E é isso. E é interessante que nesse dia, de fato, as meninas tinham garrafa de bebida ali do lado, tinham bebido e tal. E foi, de fato, a primeira coisa que me veio à mente, né? E aí eu falei, caramba, né? Pô, que pensamento machista esse. Né? Porque se fossem dois homens ali, certamente isso não ia me passar pela cabeça. Né? Por um lado, de fato um pensamento machista, né? Porque aquela história de sempre, né? Quer dizer, como tá pedindo, né? Absurdo. Mas elas se colocaram no risco, né? Considerando as nossas realidades, considerando que 130 mulheres são estupradas todos os dias no nosso país, elas se colocaram em risco ali. Agora, é um absurdo, porque é um direito, né, que elas têm, de beber, cair e dormir na praia.
né? Exato, exato. Que o homem exerce. O homem exerce, elas não. O homem exerce livremente. Livremente. Elas sob Então, risco forte. exatamente, é esse o problema. Nós, né, não é, eu não gosto nem de ficar falando o homem, eu gosto muito de usar o nós nesse caso, nós, porque inclui nós dois, você e eu, né? O homem pode encher a cara, talvez o que aconteça com ele seja que ele acorde sem nada, rouba o tênis, rouba Sim, coisa, sim, rouba isso, sim. pode apanhar. Agora, se esse homem for estereotipado como gay, talvez ele sofra. E aí é uma questão que eu queria conversar com você, que é, eu tenho entendido cada vez mais, dentro do estudo que eu estou empreendendo, o machismo como um sistema de violência contra o que é feminino. Exatamente. E aí a mulher, ela é o epicentro desse Sim, movimento. sim. Mas não é só a mulher que sofre, embora ela seja a que mais sofre, e que nada do que eu fale minimiza o sofrimento da mulher, mas o feminino, quando ele é expresso num corpo que deveria ser classificado como masculino porque tem um pênis, esse corpo também sofrerá. Sim, e num grau elevado, né? E num grau elevado. Se a gente pega as estatísticas, por exemplo, absurdas, né? De violência contra gays, mas principalmente transexuais, né? Quer dizer, o transexual no Brasil ele tem uma expectativa média de vida de 35 anos. Né? Uhum. Então, imaginem, né? Ou seja, sofrem violência em larga escala. Em larga Exato. escala. Por quê? Porque num corpo, né, masculino, né, você tem ali um espírito, uma alma, uma figura feminina habitando. Né? Uhum. Então, o problema é o feminino. Né? Exato. E assim, essa questão do feminino, colocada aí como a violência contra o feminino, que é justamente o que a gente está falando aqui hoje, é a violência contra o feminino em todos os espaços e em todas as suas manifestações. Então, Sim. se esse feminino se manifesta num corpo que deveria, pela classificação machista, ser um corpo masculino, ele também sofrerá a violência. Exatamente. Ao mesmo tempo, um corpo que deveria, pela taxonomia machista, ser feminino, mas ele apresenta comportamentos masculinos, vai ser vítima de violência. Então, o machismo, ele enaltece todo e qualquer valor que ele considere masculino, ele rebaixa todo e qualquer valor que ele considera feminino, e ele joga no campo da aberração toda ambiguidade. Exatamente. Então, a Exatamente. ambiguidade ela é condenada com a invisibilidade, com a violência extrema, e aí é o que a gente tem acompanhado muitas vezes nos momentos em que nós ouvimos as notícias das pessoas que são vítimas de violência. No episódio passado aqui dos encontros, que eu estava falando sobre, abrindo essa questão da violência doméstica, o locus privilegiado, no mau sentido, da violência contra o feminino é o lar. Sim. Porque a maioria das mulheres vive com os maridos, os companheiros, etc., e esses são potenciais agressores. Sim. Estendendo essa ideia da reflexão do feminino para eu descolar da ideia de homem e mulher simplesmente, entram na violência doméstica a criança e o adolescente, que são considerados como femininos. Sim. Porque são mais frágeis, porque estão, principalmente a criança, indefesa, etc. Então a gente vai percebendo que há uma valoração, e que essa valoração ela tende sempre a privilegiar o masculino em detrimento do feminino. E aí a gente falou aqui sobre a questão da violência doméstica, como a casa como espaço
de maior violência contra a mulher. Mas, infelizmente, não é só aí que o feminino sofre violência. E aí acho que é o tema que a gente abre com você hoje aqui. Isso. E só retomando essa questão da violência doméstica, né? No ano de 2019, se a gente comparar com 2018, houve um crescimento de 7,3% na violência doméstica. Quer dizer, um crescimento muito grande por um ano só. É claro que isso precisa ser investigado um pouco mais ao fundo, mas a gente, para mim, aí é uma questão pessoal, uma opinião pessoal, e é opinião mesmo, porque eu não tenho base científica para confirmar isso, mas eu entendo que o contexto político, né, que nós vivemos hoje esteja bastante presente, ou seja, a eleição do Bolsonaro, ela tenha contribuído como uma espécie de carta branca para esses homens, né, que muitas vezes não praticavam a violência com medo das consequências e se sentiram agora cobertos, né, para que pudessem praticá-la. E a gente vê, eu estava comentando com você isso hoje, e eu acho que é importante tocar aqui, antes da gente entrar no tema mesmo, no último pronunciamento do presidente, né, ou seja, um pronunciamento público de um presidente da República em rede nacional, e ele justificando ali as acusações de crime que ele recebeu, ele em um determinado momento fala que perguntou para o filho 04, né, que é como ele se refere, né, que é o filho, o menino mais novo dele, tem ainda uma menina que é mais nova, que ele chama de fraquejada, né, mas o filho 04, ele perguntou para ele, você namorou a filha de fulano, que seria, acho que, o suposto assassino da Marielle, né? E aí o filho fala, eu nem lembro, eu peguei metade do condomínio, né? Então, um presidente da República fala isso com a maior naturalidade num pronunciamento em rede nacional, né? Ou seja, isso é parte desse reforço, né, que a muitos acaba dando um sentido maior aos seus atos, porque ele sabe que, ou pelo menos ele entende que ele não vai ser punido por isso. Então a violência contra a mulher, ela se dá de diversas formas, né? De maneira simbólica, psicológica, né? Mas, e aí depois, né, no último ato, que é a transformação em violência física. Eu acho que a palavra que você está procurando aí para isso é legitima. Legitima, exatamente isso. O discurso atual que legitima a violência. Do poder público encarnado na figura do presidente. Tem que deixar isso muito claro, isso, né? É a própria figura do presidente que encarnou esse valor machista. Até mesmo, como eu estudo um pouco a questão do discurso, né? O termo fraquejada vem novamente corroborar essa questão de masculino forte, valoroso e o feminino é o fraco. No estudo que eu estou desenvolvendo, que você sabe que eu sou um fã da etnologia, né? Da etimologia e da etnologia também, mas da etimologia. E assim, eu fiz uma constatação muito interessante que é assim, no núcleo duro da concepção da valoração moral machista, encontra-se uma coincidência etimológica, que é a palavra virtude e a palavra virilidade, elas procedem do mesmo radical, que é vir, e que significa, na essência, força física. Então, há um desdobramento da essência força física na qualidade moral. Eu identifiquei isso para mim como um núcleo. E a partir disso se produz a valoração. Então, eu imagino uma imagem assim: conforme você se afasta deste núcleo duro, literalmente, da virilidade
e da virtude, você se afasta e você vai tendo o quê? Ausência dessa virtude e virilidade. Caminhando em qual direção? Ao feminino, que é a ausência, a negação ou o vazio do masculino. Ele não tem existência própria. Entende? Então eu tenho trabalhado nessa questão. A Flávia de Campos Martins comenta: quem votou no Bolsonaro sabia desse machismo, porque sempre foi marca dele. Quem votou no Bolsonaro, há uma série de motivos para se votar no Bolsonaro, mas com certeza uma grande horda, e eu vou, neste caso, usar a palavra horda, votou justamente porque ele legitimaria essa violência. E há eleitores que ele legitimaria a violência. E ela se desdobra. Para mim, e acho que eu não sou um psicanalista, eu estou estudando psicanálise, mas qualquer psicanalista vai interpretar o fenômeno Bolsonaro como pulsão de morte. Ele é a própria pulsão de morte, a pulsão de destruição. Então, é realmente a legitimação. Exatamente isso. Exatamente isso, né? E falando sobre a questão da violência, né, em espaços públicos, né, a gente compreende, né, que isso se dá claro, né, mesmo porque quando a gente fala que o patriarcado, né, que o machismo é estrutural, isso se dá num processo longo na história, né? E é interessante a gente pensar, né, por exemplo, e aí falando especificamente da cidade de São Paulo, né? Porque, inclusive, em muitas conversas com o Hélio, é onde eu acabei ali, delimitando, né, o meu projeto, né, os estudos. Mas, então, quando a gente fala do triângulo histórico de São Paulo, que é conhecido como centro histórico também, né, que é a parte mais antiga da cidade, a parte que foi fundada ali pelos padres jesuítas, né, a gente tem todo um processo de narrativa histórica que é essencialmente masculino, né? Então, a história, ela foi produzida por homens e para os homens. E, claro, estou falando aí de São Paulo, mas isso se estende, né, para a história do Ocidente de modo geral. Então, a história, ela é produzida por homens e para os homens. E é claro que isso vai se refletir, né, de forma muito visível, né, nas cidades nos dias de hoje, nas cidades atuais. Então, as cidades vão reproduzir esses signos construídos historicamente, né, para reforçar o poder patriarcal, né, nos espaços urbanos, então. E então é interessante, quando a gente pega, por exemplo, todo o registro da história brasileira, de modo geral, mas vamos, mais uma vez, nos restringir aí a São Paulo, nós temos os cronistas, né, dos diversos séculos, 16, 17, 18, 19, todos eles figuras masculinas, todos eles homens. Então, quem escreveu a história, quem registrou a história, foram homens, né? Na verdade, o início da colonização brasileira se dá essencialmente por homens. As primeiras mulheres, elas demoram um pouco para chegar aqui. E esses homens que chegam aqui encontram mulheres indígenas, né? Para se satisfazer sexualmente. Então, é muito importante a gente pensar que essa estrutura do patriarcado, né, ela é reforçada o tempo todo, né? Seja nas narrativas históricas, né, e seja na construção desses símbolos, desses signos, né, que estão presentes em todas as cidades praticamente. E você falou da história, né? Se pensarmos na história como disciplina, eu incluiria a filosofia, a sociologia, Sim, a geografia, a sim. antropologia, todas as ciências que nós conhecemos. O Wilton Japiaçu, no livro
Pedagogia da Incerteza, que é esse livro aqui, ele tem um dos textos que ele chama A Dimensão Machista da Ciência. Então, ele vai mostrar, a partir da constituição da racionalidade ocidental, do próprio projeto das luzes, como sendo um projeto de homens para dominar a natureza e para dominar os outros homens. Né? Então, as noções mais objetivas da ciência, como, por exemplo, a objetividade da ciência, objetividade é um valor tido como masculino. Exatamente, é isso. A Flávia comentou. A epistemologia é masculina, né? A Flávia comentou, né, Flávia de Campos Martins, essa fraqueza relacionada ao feminino não é só física, relaciona-se também ao emocional, é o que chamam de mimimi. Mas veja, aí a gente pode construir algumas contraposições, né? Masculino, feminino, razão, emoção, razão, intuição, objetividade, subjetividade. E eu no sentido do valor, né? E o valor sempre vai colocando o item que é o masculino como superior. Razão superior à emoção, razão superior à intuição. Força superior à fraqueza, objetividade superior à subjetividade, alma superior ao corpo. Quem peca? Eva. Quem é que estraga tudo? Eva. Quem é que estraga tudo? Pandora. Né? Então, sempre tem um mito de origem que mostra como o feminino é que perverte e tira o masculino do paraíso. E é muito interessante, Alio, a gente transpondo isso, né, para o cotidiano, como essas ideias, como esses signos, né, eles acabam implicando no nosso cotidiano mesmo. Por exemplo, no mercado de trabalho, né, para atender os cargos de maior grau hierárquico, a gente precisa de alguém racional ou de alguém emotivo, né? Uhum. Eu preciso de alguém racional. Então, quer dizer, essa construção que é machista, né? Ou seja, atribuir a racionalidade ao homem, né? E a mulher, essa fraqueza da emoção, né? E eu digo fraqueza porque é assim, né, que se constrói. Você justifica os homens ocuparem os cargos de maior grau hierárquico e que recebem os maiores salários nas corporações. Né? Então, isso não é feito de forma casual. Né? Então, existe toda uma intencionalidade machista e para reforçar ou para justificar, legitimar o patriarcado. Né? Então, o homem não está naquela função casualmente. Ele tem uma qualidade, né, forjada, né, mas ele tem uma qualidade que justifica ele ocupar aquele cargo e receber os melhores salários. E, inclusive, quando uma mulher assume um cargo da altura, né, porque a altura é uma metáfora também, alto e baixo são metáforas que a gente pode pensar em masculino e feminino. Lá em cima do organograma tem uma pressão que exige esse valor masculino, né? Isso tudo, gente, por favor, na leitura do patriarcado. Quando uma mulher assume um cargo nessa altura, ela tem que se comportar como homem. Exatamente. Ela está lá, mas ela tem que ser masculina. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher é a dama de ferro. E o ferro é masculino. Né? O homem de ferro, a dama de ferro, mostra, de novo, o ferro duro, metal resistente e virilidade. Então, não precisa ir muito longe. A Dilma Rousseff, quando chegou à presidência, né, houve muitas piadas, inclusive com a própria sexualidade dela, né, colocando em dúvida a sexualidade, ou seja, masculinizando mesmo, né, a figura feminina. Então, isso é parte desse processo. Exatamente.
Então, e é com isso que acho que é a grande missão nossa, sua, minha, do observatório, do que a gente está fazendo aqui, que é ir literalmente conversando a respeito disso para ir desvelando, né? Tirando o véu que oculta, que me deixa difícil de enxergar a situação e a construção dessa pretensa superioridade masculina, pretensa e falsa, né? Falsa. Essa construção que a gente vai, então, nesse passeio por todos esses exemplos, desmistificando, desvelando, procurando mostrar outras interpretações, né? Quando a mulher ela assume uma postura ou um cargo importante, ela será alvo desse tipo de crítica. O que me leva também a uma outra questão que eu tenho percebido muito e que cada vez mais vai ficando claro conforme a gente vai analisando, que não interessa a direção. O feminino sempre vai ser alvo de crítica. Sim. A mulher resolveu ter filhos, mas e a sua vida profissional? A mulher resolveu privilegiar a vida profissional, mas e os seus filhos? A mulher resolveu ter filho e ter vida profissional, mas você não dá conta de fazer tudo. E a sua sexualidade, e a sua beleza, e o seu, Então, você foi estuprada, bom, mas você estava com aquela saia. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é gritante, assim, para mim, até voltando às meninas da praia, né? O mesmo álcool que uma pessoa ingere e que leva a gente, no caso de uma mulher, a gente, o masculino, o machismo, leva o machismo a dizer aconteceu porque estava bêbada, é responsabilidade dela. Quando um homem bebe, aconteceu, mas ele estava bêbado, ele não sabia o que estava fazendo. Então, é tão descarada a situação que é importante a gente ir colocando essas questões. Inclusive colocando essas questões a partir da voz de dois homens, que é para os outros homens ouvirem. Porque o machista raiz, né? O raizão lá, o cara do núcleo duro, virilidade e virtude, ele não vai ouvir a mulher. Não. Ele vai querer bater de encontro, vai querer discutir, vai querer levantar a voz, que é o que a gente escuta e que a mulherada hoje criou aí o termo que eu acho super pertinente, que é o macho palestrinha, que é o cara que não deixa ninguém falar, que é ridículo, né? Então, é essa desconstrução que é a grande proposta que a gente está trazendo. É isso, é isso. Eu acho que é fundamental, mais uma vez, que nós, homens, né, primeiro, né, reflitamos sobre essas questões, né, façamos uma autocrítica, uma autoanálise, uma autocrítica, reconheçamos, porque eu digo que a primeira luta contra o machismo, ela se trava internamente, é aqui dentro, porque eu tive uma criação machista, né? A minha mãe mesmo, ela tem posturas machistas, hoje, né, é até engraçado isso, eu que alerto muito, né, eu, minha filha, né, que a gente acaba alertando muito para isso, né? Mas reproduz, né, os discursos machistas, né, porque isso é estrutural, isso é naturalizado. As pessoas não refletem mais sobre isso. É assim, né? Sempre foi assim. Né? Isso. Então, é esse essa. Mas sempre foi assim, né? Então, exatamente por isso que a gente chama de estrutural, né? Que é parte das estruturas mesmo, né? Nós somos estruturados machistas, a sociedade é estruturada machista, a cidade é estruturada machista. Exato. Quer que eu mostre uma das imagens aqui, só para a gente você comentar? Porque essa questão essa questão da cidade ser estruturada de forma machista é muito importante para a gente entender o nível de produção de subjetividade, porque os equipamentos urbanos produzem subjetividade. Eles dizem como as coisas são, né?
E aí é esse exercício constante que nós temos feito, da desnaturalização desse sempre foi assim. Então, só antes de mostrar a imagem, quem é que contribui e quem é que pode, ao mesmo tempo, transformar a situação? Então, essas instituições que eu vou falar, elas contribuem e, ao mesmo tempo, elas podem serem locos de transformação. A família, a escola e a igreja. Ambas as três, elas precisam ser trabalhadas nesse esforço de lucidez, porque a família é o locus de reprodução do machismo. Então tem a discussão, existe mulher machista? Nós não vamos entrar nessa discussão agora, mas que existe mulher que reproduz a forma valorativa do machismo, existe. A escola, como a escola produz a forma valorativa do machismo, e a religião, que eu gostaria de fazer uma ressalva entre religião e os religiosos, porque a religião, os textos sagrados das religiões são textos dados à interpretação, e cada religioso o interpretará ao seu bel prazer. Então, quando eu uso o texto sagrado para dizer que a mulher é menos do que o homem, eu estou usando um texto sagrado para uma determinada religião, para uma manipulação. E aí a gente sai dessas instituições e cai na rua, vai ver a rua, vai andar na rua. Vamos olhar aqui em São Paulo, o que é que nós temos. Essa é a primeira imagem aqui, Cadu. Largo do Patriarcado. Posso só fazer um parênteses aí? Claro. Quer com a imagem ou sem? Não, se quiser até tirar um pouquinho, só para ela não... Isso. Com relação a essa questão da mulher reproduzir, né, os discursos machistas. Bom, a gente tem uma estrutura que é patriarcal, ou seja, o patriarcado ele ocupa todos os espaços, né? Então, o patriarcado ele ocupa o espaço religioso, ele ocupa o espaço econômico, o espaço social, o espaço cultural e assim por diante, né? Então, o poder masculino ele está dentro da religião, ele está dentro da sociedade como um todo, na cultura, né? Na economia e assim por diante. Um movimento feminista chamado de sufragistas, tem até um filme muito legal, Sufragistas, né, que conta um pouco dessa história. Elas lutavam pelo direito da mulher em votar, né? Porque qual era a ideia? Ora, né, a política ela é 100%, os cargos políticos são 100% ocupados por homens. Se elas, mulheres, né, se organizarem, lutarem, conseguirem entrar na política, elas começam a ocupar esses espaços e aí começam a legislar também, né, para as mulheres, né? Se a gente fizer uma análise, né, do contexto político brasileiro hoje, né, nós temos a questão de cotas, né, nos partidos políticos, e a gente tem um grupo de mulheres no Congresso, nas câmaras de vereador, né, nas assembleias legislativas do Estado e assim por diante. Só que um percentual que não é pequeno dessas mulheres, né, foram eleitas exatamente por reproduzirem os discursos machistas, né? Então, elas ocupam esses espaços, que são espaços destinados à mulher, né? Mas não para lutar pelos direitos da mulher, ao contrário, para reproduzir a estrutura patriarcal e machista da sociedade. Exato. Né? Então, isso é muito comum. E é uma estratégia, né? É estratégia. Né? O patriarcado não é à toa que ele está milhares de anos aí forte e firme, né? As estratégias são sempre muito bem colocadas, né? Se quiser passar lá para a imagem. Então, bom, vamos lá. Essa imagem, para quem não conhece, ela fica na região do Centro Histórico de São Paulo, do Triângulo Histórico de São Paulo, num local chamado Largo do Patriarca, né? Largo do Patriarca porque homenageia o José Bonifácio de Andrade Silva, o chamado patriarca da independência, né? E aí
voltando à historiografia, né, interessante. A dona Leopoldina, que era esposa do Dom Pedro I, e era uma mulher bastante culta, erudita, tal, e com uma visão política, né, muito mais amplificada do que o próprio marido, que era um cara bastante chucro, né? Ela exerceu uma influência grande, só que isso não aparece na história. Então, a grande influência é do patriarca, ou seja, não há uma matriarca da independência, e sim a figura do patriarca, que foi a que entrou para a história. Essa figura, ela marca, na verdade, um conjunto de monumentos que foram instalados no centro histórico de São Paulo, e todos eles, sem exceção, todos eles homenageiam personagens masculinas. Então, a gente tem aí Patriarca, outros que o Hélio vai mostrar daqui a pouco, tem o Anchieta, ali próximo da Praça da Sé, no pátio do colégio aparecem figuras como Dom João III, que era rei de Portugal quando o Brasil foi descoberto, o Papa Júlio IV, se eu não me engano, que era Papa também à época, Martim Afonso de Souza, Anchieta, Nóbrega e tal. Então, sempre figuras masculinas. A mulher, quando aparece, ou ela é anônima, como no Tá aí o Anchieta. O Anchieta, né? Isso. Não, esse acho que não é Anchieta, não. Não, perdão. É o Anchieta. Em frente à Praça da Sé. Esse acho que é um outro, olha. Não, mas o Anchieta ele fica um pouquinho mais para frente aqui, ó. É fato. Eu esqueci qual é esse. Esqueci agora. Mas, se eu não me engano, eu acho que é algum santo, alguma coisa assim. Mas o Anchieta... é Paulo, então... não é Paulo, é Paulo. Pode ser. É Paulo. Esse realmente eu não Paulo lembro. de Tarso. E... O Borba Gato está em outro lugar, Júlio. Borba Gato está em Santo Amaro, no bairro de Santo Amaro. Bom, e é isso. Os monumentos, então, eles vão representar sempre personagens masculinos. Quando a mulher aparece, a figura feminina aparece, não é nem a mulher, a figura feminina, ela é ou anônima, como no Beijo Eterno, que fica no Largo de São Francisco, que é um casal se beijando, de um escultor chamado William Zweig, ou nessa obra do Amadeu Zani, um escultor italiano. Essa obra é de 1925, chamada Monumento à Glória dos Fundadores da cidade de São Paulo, né? Então, a figura feminina que está lá no topo, né, ela não é uma mulher de fato, ela é a representação, ela é a alegoria à glória, né? As figuras masculinas estão nos medalhões abaixo, né? Então, vejam, mais uma vez, né, você reforça o patriarcado, mostrando que o homem foi quem fez a história, né? Foi o homem, com o seu braço, que fundou as cidades, que construiu cidades e assim por diante, né? Se a gente pega essa região do centro histórico, do Triângulo Histórico de São Paulo, e a gente fizer um levantamento dos arquitetos de todos os edifícios da região, todos, absolutamente todos, sem exceção, foram projetados e construídos por homens, né? Então, não há a mão de uma arquiteta nessa região do centro histórico de São Paulo. A gente tem mulheres arquitetas, um dos grandes nomes ali na Bobardi, mas em outras regiões da cidade. Nessa área mais antiga, são todos arquitetos homens que construíram, né? Da mesma forma, os nomes de rua, né? Então, nós temos em torno de 30 ruas no centro histórico, duas ruas com nomes de mulheres, que é a Irmã Ursulina, que fica aí próxima do pátio do colégio, e outra é a Anita Garibaldi, né, que fica ali ao lado da Sé. São duas ruas próximas.
Todas as outras ruas, né, Líbero Badaró, e todas as outras, né, homenageiam figuras masculinas. Tem a própria Rua Anchieta aí à frente, e assim por diante, né? Então, quer dizer, a gente está trazendo alguns dos signos, né, que representam o patriarcado em todos os espaços urbanos. Então, a cidade, ela é violenta para a mulher, também simbolicamente, né? Exato. E a questão da violência simbólica, quando a gente fala em violência simbólica, não estamos falando de uma violência que seja menos violência ou justificando a violência física. A violência física é um desdobramento da violência simbólica. Então, o Pierre Bourdieu, no livro A Dominação Masculina, ele dá uma das características da questão da violência simbólica como sendo a violência que é, inclusive, aceita pelos que são violentados. Ele faz um movimento que é extremamente importante para a gente entender sobre a questão da violência simbólica, para que ela não pareça como sendo uma diminuição da questão da violência física. Ele diz o seguinte: é violência simbólica toda vez que o oprimido, qualquer que seja o oprimido, normalmente na violência simbólica, ele só dispõe de elementos para se interpretar e para se conhecer a partir de elementos dados pelo próprio opressor. Então, você imagina o seguinte: se as ruas pelas quais eu me desloco foram todas estruturadas para louvar o masculino, eu construo a minha subjetividade a partir do feminino como ausência mesmo sendo mulher. Né? O mesmo ocorre com o negro. Exato. Né? A questão racial, né? E aí, quando eu falo do negro, é o negro, o indígena, e assim por diante. O judeu, quando foi vítima de violência, o palestino, que agora é vítima de violência. Vítima de violência. Por causa dos judeus. O armênio, todo o grupo que em algum lugar não foi bem-vindo. Né? Que em algum lugar foi construído como um lixo a ser removido. Né? Se pegar a história da colonização, né, a vinda da coroa para cá, a primeira limpada que foi dada no Rio de Janeiro lá para receber a coroa, jogando o povo para trás, já iniciando a habitação dos morros, etc. E aí a Rosa Maria ela comenta que sim, a naturalização da violência atinge o oprimido e o opressor. Com certeza, em nada vai diminuir a nossa certeza de que a mulher é a maior vítima do machismo. Contudo, ela não é a única vítima do machismo. Porque o próprio homem, mesmo aquele que está associado e desejoso de se manter colado no núcleo duro, ele também sofre psiquicamente, porque simplesmente, e aí eu volto para quem chegou agora, a dizer, se o núcleo do machismo, o núcleo da valoração moral é virtude igual virilidade, esse núcleo duro cobra do homem a necessidade de uma virilidade 100% do tempo. O que é um ideal infantil de homem. Porque o homem não dá, não consegue, não pode ser viril 100% do tempo. Então, a ideia... E é por isso que a indústria do azulzinho hoje bomba, e é por isso que tem um monte de gente, de homem, morrendo do coração. Por quê? Porque se violenta de tal maneira para poder manter a sua virilidade e afirmar a sua virilidade a partir dos valores, por exemplo, a violência, que nós estamos aí nessa epidemia psíquica que o machismo causa, de violência física contra as mulheres, mas de uma violência subjetiva, de uma cobrança absurda e doentia sobre os homens. É que o machismo, ele torna a masculinidade muito frágil. Algo muito frágil, né?
Porque se você, por exemplo, a potência sexual, se você falhar, né, você deixa de ser macho, deixa de ser homem. Ou seja, deixa de ser homem. Então, a masculinidade, ela se torna algo muito frágil. Né? Se você apanha de um cara que é maior que você, você deixa de ser homem. Né? Ou se você recua, né, não vou brigar porque o cara é grande, você deixa de ser homem. Então, o machismo, de fato, ele cobra muito, né, dos homens, aqueles que se dão, né, a sua prática de uma forma mais intensa, eles pagam um preço muito alto, né, um preço que a gente já pagou também. Né? Por sorte, a gente conseguiu enxergar um pouco disso, iniciou esse processo de desconstrução, que, gente, e aí agora falando como homem, é um processo muito doloroso, né? Dolorido, né? É um processo difícil, porque você romper com as suas estruturas é algo muito difícil, né? Mas é necessário, né? E é isso, a gente paga, o homem paga um preço muito alto, não precisa ir muito longe, pensando na questão, por exemplo, de um casal, né? E agora vamos pensar num período de quarentena, porque a gente está vivenciando exatamente isso em casa, né? Então, eu não estou com uma atividade remunerada, né? E a Karen tem a remuneração porque ela trabalha dentro da norma de CLT. Então, quer dizer, muitos homens nessa situação se sentem menos homens. Né? Puxa vida, não consigo sustentar a casa porque sempre foi cobrado isso. Então, assim, é uma loucura, né? O machismo eu vejo, entendo como uma doença social e grave. Sim, sim. É uma doença social muito grave. Que pandemia. Precisa ser extirpada, é uma pandemia. E uma pandemia mesmo, e que dura muito tempo, e que mata muita gente. Né? Exato. E que mata muita gente dos dois lados. Dos dois lados, é isso. Porque a própria violência masculina, não só contra a mulher, mas entre homens, em disputas, para provar masculinidade, é reflexo disso. Eu não posso levar desaforo para casa. Imagina. Exato. E, de novo, aquela movimentação que eu estou propondo a reflexão. Eu não posso levar desaforo para casa. É mais uma forma da gente interpretar a dinâmica. Eu não posso levar desaforo para casa. Numa discussão, eu fiz o outro engolir as palavras. Eu falei. É, de novo, um movimento de saída, né? Então, o masculino como esse movimento de externo, que a gente pode associar à cidade, os espaços públicos, os espaços de poder como espaços masculinos, e o feminino, esse espaço de recepção. Então, quando um homem grita com o outro e o outro encolhe, diminui, a postura de encolher e diminuir é lida como uma postura feminina, portanto, inferior à postura daquele que gritou mais alto. Por isso, o espaço público também se converte num dos espaços da maior violência contra os homens. É no lugar público que o homem morre, porque é no trânsito, porque ele enfrenta, porque ele quer gritar, porque ele quer xingar, porque ele não pode, ele vai adoecer se ele levar para casa um desaforo sofrido no trânsito. Ele vai parar o carro, ele vai tacar o carro em cima, ele vai arrancar a arma, ele vai ter que resolver ali. Porque não resolvendo, ele carregará dentro de si mesmo o estigma de ter sido feminino naquela ação. E isso é um negócio que é muito complicado para as pessoas, homens, entenderem, e que é a parte mais delicada. Aliás, que é uma das coisas que eu acho que é mais importante no trabalho desses homens que estão fazendo grupos para discussão da masculinidade, que é uma parte desse trabalho da luta contra o machismo. Né? Eu fiz aqui os encontros do Observatório do Machismo e a frequência aqui é baixíssima de gente. E metade ou 2/3 de quem vem aqui é mulher nos encontros presenciais. E aí a gente fala, como vamos atrair quem precisa realmente ouvir? A pessoa que vem, ela já vem porque ela
traz consigo uma abertura para o diálogo. Né? Exato. Está predisposta ao diálogo. Mas a maior parte tem uma dificuldade muito grande com isso, né? Tem uma dificuldade muito grande, porque você toca exatamente no ponto fraco, que é a masculinidade. É frágil. Essa masculinidade machista, ela é muito, muito, muito frágil. Como o Hélio colocou, ela é praticamente infantil. Né? E a gente vê as brincadeiras entre homens, né? São essas brincadeiras machistas, todas elas são infantis, né? Coisas que eu já fiz, hein? E que eu vejo hoje, eu falo, gente, como que imbecilidade, né? Que a constante necessidade da prova da masculinidade, né? Isso. Eu preciso beber mais, eu preciso comer mais, eu preciso ter catado metade do condomínio, eu preciso ter feito uma série de coisas para continuar provando a minha masculinidade. Cadu, temos 1 hora de live já. Jura? Juro. Nossa. Voa, né? Voa. O tempo voa. Eu gostaria de perguntar, aqui nos meus controles, na central do Observatório do Machismo, eu tenho 26 pessoas assistindo nesse momento. Eu queria que vocês postassem comentários a respeito da validade aí desse encontro, desse bate-papo até agora, né? E se tiverem considerações para a gente continuar com a conversa. É muito importante que a gente possa manter esse espaço de diálogo justamente para um tema tão importante como essa desnaturalização do machismo. Porque ela vai, como o Cadu diz, necessitar nos homens e nas mulheres que estão construídas na sua subjetividade a partir dos dados machistas, provocar dores incríveis ao passo em que vamos nos descobrindo machistas. Só que é um movimento plenamente plenamente possível de se desenvolver. O movimento de autoanálise, autocrítica e dessa transformação, a gente pode começar a perceber o machismo dentro de nós, analisando o nosso próprio discurso, as nossas próprias expressões, analisando a cidade onde a gente mora, analisando os privilégios que nós, homens, temos em relação às mulheres. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer no sentido de aprender. Hélio, enquanto o pessoal se manifesta, posso trazer só uma questão que eu acho que é interessante? Claro. Falando sobre espaços de poder, né? A gente falou aí nomes de ruas, tal, mas a cidade de São Paulo, por exemplo, tem ali a Associação Comercial, que é uma instituição muito importante na cidade, inclusive em termos de poder político mesmo, né? A Associação Comercial de São Paulo, ela é de 1894. Todos os presidentes, desde que ela foi fundada até hoje, são homens, né? Um outro espaço que eu acho que é muito interessante de ser analisado também é a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Foi a primeira faculdade de Direito do país, então, um decreto, em 1827, de Dom Pedro I, ele instituiu os 2 primeiros cursos de Direito do país, foram os 2 primeiros cursos universitários, na verdade, um em São Paulo, o outro em Recife, né? No museu no Mosteiro dos Beneditinos lá e aqui no Convento dos Franciscanos, né? Então, a Faculdade de Direito, ela é tradicionalíssima, né? Passaram por lá, se eu não me engano, 12 presidentes da República, né? Sem dizer grandes nomes aí da literatura brasileira, figuras como Fagundes Varela, como Castro Alves, como Monteiro Lobato, né? E assim por diante. Bom, ela foi fundada em 1827, um espaço de poder, né? E já nasceu assim, porque o cara se formava em direito, ele já tinha vida garantida. Ou na área do direito, mesmo ou na área da política. A primeira mulher
ela vai entrar em 1897, ou seja, 70 anos depois da fundação da faculdade, né? E aí passaram por lá nomes como Lígia Fagundes Telles, tal, entre outros, mas é muito interessante a gente analisar como um espaço como esse, que é um espaço de poder de fato, sempre teve uma ocupação masculina infinitamente maior do que a feminina. Hoje isso muda lá, mas hoje também digamos, a faculdade de Direito já não tem mais aquela já não é mais aquele espaço de poder que foi antes. Dá uma olhadinha aqui no comentário da Flávia. A Flávia fala aqui, né? Olha, vejo que os homens têm dificuldade em ouvir essa fala de desconstrução. As mulheres também, mas é mais fácil despertá-las quando elas percebem que sofrem com esse machismo. O homem também sofre, mas a maioria fica numa situação melhor dentro do machismo. Então, de qualquer maneira, achei importante discutir e convidar as pessoas que participem. Sobre isso, Flávia, eu acho que é muito importante, né? A gente entender até melhor o que é a tal desconstrução, né? Porque outro dia eu vi um post aí no Facebook que, assim, né, de uma imbecilidade enorme, que dizia o seguinte: a maior desconstrução para uma feminista é virar islâmica, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Ou seja, se desconstruir não é você se tornar em outra coisa, se tornar em um oposto, né? Mas é romper com essas estruturas que te constroem, não é? É refletir sobre essas estruturas que te constroem e pensar como é que você pode mudar isso. Né? Então, essa questão da desconstrução, muitas vezes, ela já é enxergada de uma forma completamente distorcida. Né? E é um processo extremamente necessário. Né? Mais uma vez, volto a afirmar, é um processo doloroso, mas ele é necessário, porque nós somos estruturados machistas, nós somos estruturados racistas, nós somos estruturados classistas. Né? Então, são três colunas que a gente tem que começar a demolir, e não significa, né, radicalmente se tornar outra coisa. Mas é isso, é começar a de fato, desestruturar e reestruturar a partir de um novo paradigma, a partir de um novo olhar. Exato. Eu uso o termo desnaturalização. Se o machismo é estrutural, ele é estrutural porque ele, no meu modo de enxergar as coisas, tá? O machismo ele tem um tripé que o sustenta. Pelo menos no tempo que eu estou estudando, eu tenho percebido isso. O que é esse tripé? É a construção da valoração moral. Então, é uma moral machista que nós vivemos, que é o conjunto dos valores que norteia a noção de certo e errado da nossa cultura. Essa construção da moralidade já vem dentro de si, intrínseca a ela, com um processo de hierarquização dos valores masculinos como superiores, dos femininos como inferiores, e aquilo que é ambíguo é tornado aberração. E o terceiro ponto do tripé é a naturalização. Esse processo, mediante a ação das instituições que reproduzem a sociedade, ele é tirado do campo histórico, então ele é deshistoricizado e tornado natural. Por que é que o homem é assim? Porque é da natureza dele. O homem é caçador, o homem é provedor, o homem é instinto, então ele vai pegar mesmo. Então você não pode sair de minissaia, porque quando você sai de minissaia, você dá mais munição para aquilo que é da natureza do homem. O homem é violento, ele não consegue se segurar, ele vai para cima. Então, eu lembro de uma aluna minha que comentou, e eu falei isso no encontro passado, sobre a mãe dela falando. A mãe dela dizia o seguinte: filha, na paquera, você não pode ir para cima dos caras.
Você tem que esperar o menino vir paquerar você. É dele, é ele que tem que fazer isso. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer, você tem que ser passiva, porque o ativo é o homem. Então você tem ali uma movimentação, de novo, que nos ajuda a entender a valoração moral com o masculino sendo superior. O valor ativo é tido como masculino. E o valor passivo, receptivo, a hospitalidade é tida como feminino. Um homem que seja hospitaleiro, que seja receptivo, ele terá esses valores associados ao feminino, portanto, ele será menos homem. Então, esse processo de tornar esse jogo de elevar o valor masculino, ao mesmo tempo em que eu deprecio o valor feminino, ele é histórico, ele é construído pela sociedade, mas ele é tornado natural. Então, nós precisamos fazer um exercício, e isso que nós fizemos aqui nessa 1h10 de live é o exercício de desnaturalizar esses valores. Tirar da natureza, mostrar que a raiz, por isso que o Cadu, como historiador, tem uma visão privilegiada no sentido de realizar esse exercício, que é o de apontar os mecanismos históricos de deshistoricização. Né? Como que, pela própria história, o desenrolar da história foi sendo tirado, foi sendo colocado como um dado da natureza, e, lógico, com isso, posto fora da crítica, fora da possibilidade de transformação. Desculpa, eu falo demais, Cadu. Não, imagina, Hélio. Eu acho, inclusive, que, e é o que eu tenho procurado fazer, o material que eu tenho utilizado para essa pesquisa, a gente ler autoras mulheres. Uhum. Então, eu acho que esse é um dos caminhos, né? Então, por exemplo, tem a Maria Odila, né, que ela tem uma obra, Poder e Cotidiano em São Paulo, né, que é, assim, uma obra importantíssima para a gente compreender melhor. E outras, Mari Del Priore, né, e tem uma antropóloga, socióloga, um grande feminista, que eu tenho, assim, uma admiração imensa, que é a Carla Cristina Garcia, né? Ela tem, inclusive, um livro que eu já dei de presente para um monte para filha, sobrinha, prima, que é A Breve História do Feminismo, né? Para ajudar a compreender, então, como é que nasceu, né? Ou como nasceram as lutas femininas, né? Que são diversas também, né? E que, erroneamente, são, muitas vezes, né? Confundidas com o machismo ao contrário, né? Então, o feminismo é o machismo ao contrário. Gente, a gente está falando, o machismo é a opressão, né? O feminismo é a luta por igualdade, né? Então, assim, não é o oposto, né? É a mesma coisa. A feminista tem que ser islâmica, então, para ser o contrário, para se desconstruir. É o comentário de quem não tem nada para comentar. Porque é exatamente isso. Né? Olha só, você falou dos livros. Tem o livro da Djamila Ribeiro, O que é Lugar de Fala. Joia, excelente também. Tem o livro da Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Porque quando a gente faz a interseção machismo e racismo, nós encontramos aquilo que a Djamila Ribeiro chama de o outro do outro. O outro do outro é a mulher negra, né? Porque as sufragistas defenderam o feminismo, que tinha uma cor, a cor da humanidade, o branco, né? Rosa Parks, não a discriminação racial, que são referências mais do racismo, né? E a Bell Hooks, o Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade. Algumas das nossas autoras. Eu vou colocar aqui uma mensagem que você vai gostar de ler, Cadu. Tá. Amigo irmão.
Então, há um enorme peso do machismo na moral do trabalho, na perseguição à produtividade e no elogio ao mercado, acho que é isso. O negacionismo diante da pandemia, salvar a economia em detrimento da vida, é também manter-se em riste, viril, ativo, altivo. Aliás, cabe comentar esse mecanismo é lugar comum no mercado, bastando verificar a naturalidade com que se chapa o coco de antidepressivos, ansiolíticos e afins para dar conta do trabalho. Sim, gostaria de reflexões a respeito, grato. Grande Geraldo, nosso querido. Geraldo, inclusive, que participou ativamente conosco da roda que a gente fez aqui. Exatamente. Sobre machismo, né? Bom, Geraldo é um amigo querido, irmão, né? Como o Hélio, e uma pessoa com a qual eu troco muito. E na fala de Geraldo aí tá presente, inclusive, algumas questões que a gente vem lutando aqui em Bertioga hoje, que é com relação a esse negacionismo da pandemia, que isso está ligado, né? Pelo menos o argumento que se usa é o argumento econômico, e com a flexibilização cada vez maior por parte do prefeito, né? Vamos botar todo mundo para trabalhar aí, porque precisa salvar a economia. Exato. Né? E essa pressão, ela majoritariamente, ela vem de figuras masculinas, majoritariamente, né? De figuras masculinas, porque são os que precisam sustentar a economia da família, da cidade, do país e assim por diante. Mas, Hélio, eu posso fazer uma observação que me veio à cabeça aqui, uma questão histórica? Você falou da luta das sufragistas pelo voto, né? É muito interessante que na cidade colonial de São Paulo, ou seja, na São Paulo, desde o período colônia, isso se estendeu também pelo Império, o espaço da mulher era o espaço doméstico, né? Então, as mulheres, elas ficavam confinadas no espaço doméstico, na casa. São Paulo tinha até uma característica arquitetônica que é bem interessante, os cronistas do século XIX falam muito sobre isso, que eram as janelas com gelosias ou rótulas, que são aquelas madeiras de treliça, né? Uhum. E qual era o objetivo? A mulher assistia o mundo passar lá fora e ela, ali dentro, não era nem vista pelas pessoas que passavam, né? Então, esse espaço, o espaço doméstico, era o espaço de vida da mulher. Quando, por exemplo, precisava comprar tecido para ela costurar em casa, era o marido que ia às lojas ali na Rua Direita, na Rua 15 de Novembro, para comprar o tecido e levar para ela costurar em casa. Quando é que ela saía de casa? Nos dias de missa e nos dias de procissão, né? Então, por quê? Porque a mulher de bem, a mulher de família não poderia ser vista na rua, né? Agora, a mulher de bem, a mulher de família era a mulher branca. A mulher escravizada, ela frequentava os espaços urbanos, era ela que ia buscar água no chafariz. Inclusive, tem um decreto da Câmara Municipal do século XIX que proíbe homens de família frequentar os chafarizes porque eles iam para assediar e estuprar as escravizadas lá. E uma outra questão, e essas mulheres escravizadas também eram a que vendiam os seus quitutes, né, as suas quitandas que elas preparavam, numa rua ali do centro que é chamada Rua da Quitanda, onde tem o Centro Cultural Banco do Brasil hoje, né? Então, é muito interessante que uma das lutas das mulheres em São Paulo era o direito de ocupar esses espaços urbanos, mas era uma luta de mulheres brancas, porque as negras sempre estiveram lá. Como a gente fala também do mercado de trabalho, né? O direito de trabalhar. As mulheres negras sempre trabalharam. Exato. Né? Muito bem. É interessante a gente colocar, porque a Djamila Ribeiro, ela toca muito, né, nessas questões, né? E é interessante como isso se reflete. É por isso que é muito importante a gente pensar sempre no tripé, né? É classe, raça e gênero, porque
esses elementos estão sempre presentes em qualquer análise sociocultural e econômica, histórica que a gente fizer em qualquer lugar. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que enquanto você falava eu fui pegar, porque é um dos estudos que eu estou fazendo, e aí eu vou propor que eu mostre isso aqui, a gente volta e eu já vou te dar a palavra para você fazer suas considerações finais, por conta de um único problema. Não sairemos nunca mais daqui se deixar. A gente vai ficar falando, você e eu não vamos largar o osso. Então a gente tem que se policiar, né? E eu vou, depois disso, encerrar. Mas veja o verbete dona no dicionário Wise. Título concedido às senhoras de famílias nobres como tratamento honorífico, de que era precedido o nome próprio de mulheres pertencentes a famílias reais de Portugal e Brasil, estendeu-se a todas as mulheres distinguidas por algum título de respeito, como as casadas, as viúvas e as religiosas. Eu quero chamar a atenção para algumas questões aqui. O título concedido às senhoras das famílias nobres, né? Tratamento honorífico de honra, que era precedido do nome próprio das famílias reais. E aí aqui é o centro. Esse título se estendeu às mulheres, mas não a qualquer mulher. Às mulheres distinguidas, as mulheres que eram especiais, que eram separadas do mulherio, por algum título de respeito. E qual é a origem desse título de respeito? O casamento, a viuvez e a religiosidade. O casamento, ela é propriedade de um marido. A viuvez, ela foi propriedade de um marido. A morte física do marido não apaga a propriedade do marido sobre essa mulher, e é por conta da transmutação fantasmagórica da autoridade do marido morto que ela pode receber o título de honra. E a terceira é a religiosa, que também tem um proprietário. Se estamos falando de Brasil e Portugal, estamos falando de cristianismo. Ela pertence a Jesus. Então, é muito interessante a gente analisar os pormenores das palavras mais cotidianas que a gente usa, porque eles trazem elementos que vão nos ajudando a desnaturalizar essa estrutura do machismo. Cadu, foi ótimo. Acho que a maioria do pessoal percebeu que o tema que a gente dá é um engodo, a gente engana todo mundo, fala do tema, sai do tema, volta no tema, amplia o tema, porque não dá para ficar circunscrito a uma exigência categórica aqui de lealdade com o objeto que a gente se propôs a analisar. Mas acho que a missão justamente da gente conseguir levar essa discussão por 1h30 já praticamente, estamos em 1h e 23 minutos. Eu queria agradecer demais a sua participação, eu queria agradecer ao pessoal que assistiu, que comentou, tem algumas comentários aqui, eu vou deixar exposto aqui enquanto eu estou falando, só para registrar o comentário do Rogério de Oliveira, sobre acho que os temas que nós estamos falando aí das mulheres, colocando aqui, pelo menos o pessoal pode depois parar o vídeo para poder acessar o link que ele disponibilizou. Tem o comentário da Marcela Penati aqui também, que falou sobre a questão da valoração dos homens e dos homens menos homens. Te agradecer e dizer para você que eu aprendo muito com você diariamente nas nossas conversas e que a gente vai aí seguir tentando transformar essas questões, lutando por uma sociedade mais justa. Então é com você, eu te agradeço demais.
Não, eu que agradeço, Alio, mais uma vez, me sinto honrado pelo convite, e assim, para mim, você sabe que é um prazer enorme, né? Você, o Geraldo, são pessoas que eu converso por horas, né? A gente, quando se encontra pessoalmente, a coisa vai muito longe, né? Então, assim, são conversas sempre muito construtivas, onde aprendo muito e nos educamos entre nós, eu acho que sempre, né? E para encerrar, eu acho que a mensagem, né, a proposta de reflexão é exatamente essa, né? A gente falou um pouco sobre, você semana passada falou sobre o espaço doméstico, hoje a gente falou bastante sobre esse espaço público, esse espaço urbano, e para as pessoas começarem a observar, né, esses signos, né, esses espaços que são tomados pelo patriarcado, né, que são construídos pelo patriarcado nas cidades que vivem, né, porque eu acho que é uma forma de você começar esse processo de desnaturalização. E eu acho que é isso, é desnaturalizar, né? E desnaturalizar é um exercício muito difícil em todos os aspectos, né? Porque é algo que já está estruturado, né? Então, assim, você precisa questionar muito, criticar muito, né, para conseguir desnaturalizar. Então, o processo é um exercício constante, que ele não acaba nunca, mas que precisa ser feito. E uma dica que eu deixo, né, é para que leiamos mais autoras. Eu tenho praticado muito esse exercício. Tenho praticado, por exemplo, a leitura também de autores indígenas, né, como um cara fabuloso chamado Ailton Krenak, que eu acho que tem muito a ensinar. Porque é isso, a história ela foi contada ela foi narrada, né, por homens brancos, né, ricos, ou, né, pelo menos pertencentes aí às elites econômicas ou culturais. Então, a gente precisa buscar outras leituras, outras referências, outras epistemologias mesmo. Eu acho que é muito necessário. O Hélio coloca aí Angela Davis, essa mulher é fenomenal, né? Então é isso, buscar essas leituras e conhecer outros pontos de vista, né? Que eu acho que é essencial para a gente dentro desse processo de naturalização. Descolonizar o olhar, né? Casa, né? Oi? Descolonizar o olhar. É isso. E a ação. É isso. E ficar em É casa, né? Fica em casa, seguir aí as orientações da ciência, acreditar na ciência, né? E que é o lado legal aí, né? Se é que a gente pode dizer que exista algum, é exatamente esse, da gente poder, pelo menos virtualmente, estar convivendo, já que a gente não pode se encontrar fisicamente, poder conviver virtualmente. Eu acho que ampliou, né? Logo a gente vai poder se ver de novo, mas ampliou esse contato aqui. A gente ensaiou tanto para ter isso aqui e hoje a gente está fazendo. Tanto a gente falou isso, tanto a gente falou, aí agora fazendo, é isso. Então, agradeço mais uma vez, Hélio. Muito obrigado. Gente, valeu. Obrigado a todos. Agradecemos a todos, a todas, a todos, e é isso aí. Um abraço. Com X, como é que fala? Todos. Acho que é assim que fala. Parece que você está com uma batata quente na boca. Todos. Pessoas, um beijo. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, outro.